Olá pessoal, nessa videoaula nós faremos uma revisão sobre racionalização. Nós já estudamos um pouco sobre isso no início do ano letivo, no ano passado, mas como vocês viram aqui será importante para esse estudo sobre potências racionais e operações com raízes também. Bom, a racionalização ela consiste então em você observar que uma fração ela tem no seu denominador um número irracional. Como nesse caso aqui, nós temos o 5 dividido pela raiz quadrada de 3, onde a raiz quadrada de 3 não é exata, então ele é um número irracional. Nesse caso, então, essa racionalização de denominadores ela vai consistir na obtenção de uma fração equivalente, mas com denominador racional. E aí, nesse caso, é preciso a gente realizar alguns processos para que isso seja possível. Bom, nós vamos ter 3 casos específicos de racionalização para revisar nessa aula aqui. É quando a gente tem apenas uma raiz quadrada de um número. O segundo caso, que é uma raiz de índice diferente de 2. E o caso que a gente tem uma soma, uma subtração no meu denominador. Bom, no primeiro caso, que é quando a gente tem o radical de índice 2, o fator racionalizante é o próprio radical do denominador. Para ilustrar isso, vamos ver esse exemplo aqui, onde nós temos raiz de 2 pela raiz quadrada de 3. Bom, o fator racionalizante vai ser o que está no denominador, que nesse caso é a raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar o denominador e o numerador ao mesmo tempo por essa raiz quadrada de 3. Então, nós teremos raiz de 2 vezes raiz de 3, vejam que tem o mesmo índice, então eu posso colocar em uma só raiz, multiplicando os meus radicandos. E aqui também da mesma forma, né? Mesmo índice, multiplico os radicandos. Aqui em cima eu vou obter raiz quadrada de 6, enquanto que aqui embaixo eu vou obter raiz quadrada de 9. E aí a raiz quadrada de 6 não é exata, então a gente repete, e a raiz quadrada de 9 dá 3. Então vejam que aqui eu retirei, né, do meu denominador a raiz, obtive uma fração que é equivalente ao que a gente tinha anteriormente aqui. Alguns processos aqui você já pode fazer de forma direta, né? Mas eu fiz passo a passo para que você possa observar o que tem que ser realizado em cada etapa. Neste caso aqui nós temos menos 7 por 2 raiz de 3, então nós vamos multiplicar embaixo e em cima pela raiz quadrada de 3, que é a raiz que está aparecendo no meu denominador. Então vai ter aqui menos 7 vezes raiz de 3, então vai continuar menos 7 raiz de 3, dividido por 2. Essas duas raízes a gente vai multiplicar. Observe que eu já vou fazer aqui direto, vai ficar raiz quadrada de 9. E aí nós vamos obter menos 7 raiz de 3, dividido por 2 vezes raiz de 9, que é 3. Então nós vamos obter menos 7 raiz de 3 dividido por 6, que é o produto com 2 e 3. Neste próximo exemplo, nós temos 2 raiz de 2 por 5 raiz de 6, então o fator racionalizante aqui é a raiz quadrada de 6. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por este termo. Então nós vamos obter o seguinte, 2 que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 6, mesmo índice, posso multiplicar os radicandos, obtemos então raiz quadrada de 12. No denominador, vai ficar o 5 aqui, que está multiplicando a raiz de 6 vezes a raiz de 6, que dá a raiz de 36, né? Mesmo índice, multiplica os radicandos. Bom, aqui agora observe o seguinte, o 12, né, a raiz quadrada de 12, dá para simplificar. O 12, simplificando aqui primeiramente por 2, nós vamos obter 6, por 2 dá 3, e por 3 dá 1. Então, ao final, isso aqui pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. E nós teremos o seguinte, então, 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, dividido por 5, que multiplica a raiz de 36, que é 6. Nós teremos, então, aqui, esse 2 ele vem para fora da raiz, multiplica aqui o coeficiente. Vamos obter, então, 4 raiz quadrada de 3, porque o 3 não pode sair para fora. E 5 vezes 6, que dá 30. Agora, observe que o 4 e o 30 eu posso simplificar por 2 aqui no caso, né? Então, vamos obter 2 raiz de 3 sobre 15 ao final. E aí, essa é a forma mais simplificada e semelhante a essa fração que nós tínhamos aqui anteriormente.
Vejam que eu tirei a raiz do denominador, então ela está racionalizada também. O segundo caso é quando a gente tem um radical com índice diferente de 2. Por exemplo, a gente vai indicar ele aqui como raiz enésima de A elevado a P. E aí, nesse caso, o fator racionalizante vai ser o quê? Você vai multiplicar por uma raiz de mesmo índice, mas o radicando vai ter um expoente que vai ser a operação n menos p, ou seja, você vai subtrair aqui o índice da raiz pelo expoente do radicando para obter este resultado aqui. Bora ver como é que isso vai ser aplicado. Então, nós temos aqui 1 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator racionalizante. Lembre lá, ó, a raiz enésima de A elevado a P vai ser convertida, né, a gente vai obter um fator racionalizante que vai ser raiz enésima de A elevado a N menos P. Ou seja, o expoente aqui do meu radicando vai ser obtido através da subtração do índice pelo expoente do radicando. Nesse caso aqui eu vou ter então ó, 5 menos 2, que vai dar 3. Então o fator racionalizante vai ser a raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Então isso vai ser multiplicado no numerador e denominador ao mesmo tempo. Então olha só, 1 vezes essa raiz quinta é igual a raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Bom, e aqui como é que vai ficar, né, esse produto? Observe que é o mesmo índice as duas raízes. Só que os expoentes são diferentes dos meus radicandos. Então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. E aí em seguida a gente vai ter o seguinte, raiz quinta de 3 ao cubo dividido por multiplicação de potências de mesma base que a gente tem aqui, ó. Nós vamos conservar a base e somar esses expoentes. Então 2 mais 3 vai dar 5. Agora observem o seguinte, o expoente do meu radicando aqui no denominador é igual ao índice da raiz. Então, por uma propriedade que nós vimos anteriormente, o resultado disso vai ser igual a 3. Então vejam que aqui nesse processo, né, a gente está preocupado em multiplicar por uma raiz aqui, né, de modo que no final a potência tem um expoente igual ao índice da raiz. Então por isso que é feito esse processo, né, de subtrair o índice da raiz pelo expoente do meu radicando, para saber que valor é esse que eu tenho que acrescentar aqui, para que ao final o expoente do radicando seja igual ao índice da raiz. Nesse próximo caso, nós temos 3 pela raiz sexta de 9. Então aqui, ó, subtende-se que aqui o expoente seja 1, e aí a gente faz a subtração. 6 menos 1, nós vamos obter 5. Então, aqui nesse caso, eu vou multiplicar a minha fração pela raiz sexta de 9 elevado a 5. E aqui embaixo também. E aí nós teremos o seguinte, ó, 3 vezes a raiz sexta de 9 elevado a 5, dividido pela raiz sexta de 9 elevado a 1, vezes 9 elevado a 5. Então vamos ter aqui, ó, 3 vezes a raiz sexta de 9 elevado a 5, sobre raiz sexta de 9, né, a gente vai repetir a base, somar os expoentes. Então aqui vai dar 6 ao final. E aí, vamos ter então 3 raiz sexta de 9 elevado a 5, dividido por, aqui o expoente é igual ao índice da raiz, vai ser só 9 ao final. E aí o 3 e o 9 eu posso simplificar ao mesmo tempo por 3, né? Divide aqui e aqui também. Então vamos obter ao final raiz sexta de 9 elevado a 5 sobre 3, né? Que 9 dividido por 3 vai dar 3 ao final. Então esse é o resultado da racionalização daquela fração anterior. No terceiro e último caso, nós temos a situação de que no denominador tem uma soma ou uma diferença de dois termos em que um deles é um radical. Pode acontecer também dos dois serem raízes que não são exatas, né? Mas aí, nesse caso, o processo também vai ser o mesmo. E aí o fator racionalizante vai ser a expressão conjugada desse fator que está no denominador. Ou seja, se no denominador tem uma expressão lá a mais b, o conjugado dela vai ser a menos b. E o inverso também é a mesma coisa, né? Se eu tenho que o fator lá é a menos b, o conjugado dele vai ser a mais b.
Por que que a gente vai fazer isso? Porque isso aqui a gente vai aplicar uma propriedade, né? Uma propriedade não, na verdade nós vamos aplicar um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse caso, o resultado dessa operação é justamente o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Isso vai fazer com que essa raiz quadrada que está lá no denominador, ela seja então eliminada do processo. Vamos ver então aqui alguns exemplos para poder aplicar essa propriedade. Então nós temos aqui, 2 dividido por 1 mais raiz de 2. Nós então iremos multiplicar denominador e numerador pelo fator conjugado do que tem aqui. Então aqui eu vou multiplicar por 1 menos raiz de 2, tanto embaixo quanto em cima. E aí nós temos o seguinte, 2 vezes essa expressão, a gente vai multiplicar então todos os dois termos por 2, né? Então 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes a raiz de 2, 2 raiz de 2. Isso tudo dividido por quadrado do primeiro termo, que é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, por que que eu fiz isso? Né? Porque aqui a gente vai multiplicar essa soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. E como a gente viu anteriormente, o resultado disso é simplesmente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O que que nós teremos então aqui agora no final? Né? Nós teremos 2 menos 2 raiz de 2, dividido por 1 ao quadrado é 1, menos a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, a gente pode aplicar aquela propriedade, né, onde nós teremos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, e aí, como o índice é igual ao expoente do radicando, o resultado disso é o 2. Então, aqui eu vou ter 2 ao final. E aí, nós vamos ter o seguinte, 2 menos 2 raiz de 2, dividido por 1 menos 2 dá menos 1. Então, quando tem essa expressão dividido por menos 1, a gente vai simplesmente alterar o sinal do que nós temos aqui no numerador. Nós teremos então, ao final, menos 2 mais 2 raiz de 2. Essa é a resposta. No segundo exemplo, nós temos 1 menos raiz de 3 dividido por raiz de 2 menos raiz de 5. Então, nós vamos multiplicar pelo conjugado dessa expressão aqui. Nós teremos, então, raiz de 2 mais raiz de 5 dividido por raiz de 2 mais raiz de 5 também. Aqui nós vamos multiplicar, então, né, essa expressão por essa daqui. Primeiro 1 vai multiplicar pelos dois termos, e depois nós vamos multiplicar também o menos raiz de 3 por estes dois termos aqui. Então, nós teremos o seguinte, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 1 vezes raiz quadrada de 5 vai dar mais raiz quadrada de 5, menos raiz de 3 vezes raiz quadrada de 2, nós teremos menos. Observe que os índices são iguais. Se eu estou multiplicando as raízes, eu posso colocar o 3 multiplicando pelo 2 dentro de uma só raiz. Então vai ficar menos raiz de 6. Menos raiz de 3 com mais raiz de 5, menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 5, mesmo índice as raízes, posso colocar em uma só multiplicando os radicantes. Então 3 vezes 5 vai dar 15 ao final, ou seja, menos raiz quadrada de 15. E no denominador, o resultado aqui vai ser apenas o quadrado do primeiro termo, ou seja, raiz quadrada de 2, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por quê? Porque aqui eu tenho o produto da soma pela diferença desses dois termos. E como eu disse anteriormente, o resultado é o quadrado do primeiro termo, que é o raiz de 2, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz quadrada de 5. Bom, então aqui agora nós temos uma expressão no numerador para resolver e aqui no denominador também. Aqui neste caso, nós não temos nenhuma raiz que é semelhante. E mesmo que a gente simplifique aqui nesse caso, não vai dar para juntar nenhum desses termos aqui. Então, no numerador vai ficar a mesma expressão. Nós vamos repetir ela aqui no final. E no denominador a gente vai resolver essa operação, né? Raiz de 2 ao quadrado, nós já vimos que vai dar 2 aqui, né? Menos raiz quadrada de 5 ao quadrado,
nós podemos fazer aqui também separadamente, né? Nós sabemos que esse expoente ele vem para dentro da raiz como expoente do meu radicando, e esse aqui no final vai ser igual a 5. Então, aqui nós teremos raiz de 2 mais raiz de 5 menos raiz de 6 menos raiz de 15 dividido por menos 3. E aí a gente pode simplesmente fazer a divisão dessa expressão aqui por menos 3 simplesmente para desaparecer com esse sinal do denominador. Então aí basta apenas vocês inverterem o sinal dos termos que estão aqui no numerador e do denominador ao mesmo tempo também. Então nós teremos o seguinte, ó, menos raiz de 2, menos raiz de 5, mais raiz de 6, com mais raiz de 15, dividido tudo por 3 ao final. Então essa é a solução, ou seja, a forma racionalizada dessa minha fração aqui. Bom, pessoal, era isso que tínhamos aqui para discutir nessa videoaula. Era só para apresentar esses 3 casos de racionalização que vocês precisarão para resolver os exercícios que estão no livro didático. Qualquer dúvida ainda sobre algum processo que foi dito aqui nessa videoaula, ou sobre os exercícios mesmo, né, vocês podem estar entrando em contato conosco lá no nosso grupo. Então, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.